Olá, pessoal. Estivemos tirando aí um recesso de final de ano de trabalho, mas agora estamos retornando às nossas atividades normais. Eu passei essa primeiros vídeos sobre os tipos de sujeito, só para fazer um diagnóstico de como é que vocês estão. Eu tenho todo o resultado aqui. Mas acontece que eu coloquei sujeito no nível médio para difícil. Tem algumas questões difíceis que não deveria ter posto, mas são questões que caem em concursos, né? Tem níveis fraco, médio e tem níveis bem fortes, né? Fácil, mais ou menos, e nível difícil. Mas só foi um teste. Eu vou passar a fazer um outro simulado, né? Eu gostaria que vocês assistissem a partir de agora, que eu estou de forma oficial agora dando aula do curso, assistissem aos vídeos, né, para vocês interarem mais, porque lá tá todas as explicações e esses quiz, né, esse formulário aqui que eu estou passando para vocês, sempre ele vai dar resposta imediata. Então vocês podem voltar ao vídeo que onde errou, né? Se foi sujeito simples, volta lá em sujeito simples. Foi determinado, volta lá em determinado. For oculto ou sem oração sem sujeito, volta lá e assiste o vídeo para acertar. Mas vocês podem fazer perguntas para mim, né? Que eu vou estar respondendo de uma maneira bem legal, tirando todas as dúvidas. Então, mas vamos corrigir esse simulado, não é? Que não vamos assim, se preocupar, né, os erros. Não. No futuro vocês vão aprender e vão acertar bem melhor. Então vamos ver a primeira questão aqui. A questão é: assinale a alternativa em que o tipo de sujeito é sujeito composto. Vamos ver a primeira? Assim, sempre eu vou explicar vendo questão por questão, dizer o que que é, que aí é explicação, é muita explicação, aí vocês vão aprendendo mais. Caminhávamos pela rua escura naquela noite fria. Ó, caminhávamos. Aqui é o verbo, sempre a gente procura o verbo. O verbo é caminhávamos. Então, quem caminhávamos? Nós. Então, isso aí é uma questão de sujeito oculto. Não vou explicar bem, vou explicar melhor o que está pedindo, né? É sujeito composto. Há muitos anos que não vejo, ó, verbo haver no sentido de existir. É oração sem sujeito. Vende-se casas antigas. Isso aí é sujeito simples. Existe o ser o índice de indeterminação do sujeito, porque casas antigas são vendidas, pode passar para voz passiva analítica. Isso aí é uma questão que nós não vê bem. Mas a resposta está aqui, ó. O Sol e a Lua brilhavam no céu estrelado. Porque quem brilhava no céu estrelado? Sol e a Lua têm dois núcleos que fazem ação. Então, sujeito composto. Resposta letra D. Vamos para a próxima. Fazem 20 anos que a empresa foi fundada. Essa questão difícil e no nível médio praticamente não cai. É difícil cair uma questão dessa, mas para nível superior ou quando é nível médio assim, que é concurso federal, mais difícil. Esse aqui é uma questão de sujeito simples. Por quê? Porque aqui, ó, é, fazem o quê? 20 anos. Esse 20 anos, vamos ver aqui, onde é que está? Aqui, ó, 20 anos. Faz o quê? 20 anos, mas a gente faz a pergunta. 20 anos é objeto direto. Então, temos fazem dentro da fórmula. É o 2 o verbo. Faz o quê? 20 anos, objeto direto. Objeto direto. Que empresa foi fundada? Isso aqui é uma oração. Vocês sabem que todos os termos, tirando o verbo, tirando o verbo, pode ser escrito através de oração. Então, o sujeito pode ser escrito através de oração. Vocês estão aprendendo 99%, né? Está aprendendo agora com relação a esse tipo de sujeito. É um sujeito simples, mas por quê?
Porque fazem o verbo, 20 anos objeto direto, mas que a empresa foi fundada não é adjunto, não é uma circunstância, não é uma adjunta adverbial. Mas então vamos fazer a pergunta: quem faz 20 anos? A resposta é que a empresa foi fundada. Aí isso aí é uma questão de sujeito simples. Então, resposta letra D. Resposta letra D. A número 2. Vamos ver a questão de número 3. Sujeito indeterminado. Onde é que está o sujeito indeterminado? Vamos ver todas as questões. Avisaram-me sobre o novo horário de trabalho. Olha, o verbo é avisaram, né? Avisaram quem? A quem, aliás? A quem? Me? A mim. Então, quer dizer, esse me é um objeto indireto. Vamos estudar isso bem mais depois. Sobre o novo horário de trabalho. Sobre o assunto. Então, sobre o novo horário de trabalho é uma junta adverbial de assunto. É o 4 na fórmula da oração. Então, nós temos o 2, o 3 que é o me, objeto indireto, e o 4 sobre o novo horário de trabalho. Então, isso quer dizer que aqui não tem um sujeito. Então vamos descobrir se é oculto ou indeterminado a oração sem sujeito. Vocês sabem que avisaram está na terceira pessoa do singular. É regra do sujeito indeterminado. Então, nesse caso, nós não sabemos quem foi que fez essa ação, né? Avisaram, mas quem avisou? Então, o sujeito é indeterminado. Essa regra é terceira pessoa do plural. Consertam-se eletrodomésticos. Gente, olha só, parece semelhante, né? Mas não é. Não é semelhante, porque aqui está diante do que? Conserta-se o que? Eletrodoméstico na loja. Esse eletrodoméstico, nesse caso desse verbo aí, pede um objeto direto, mas ele não, ele é transformado para sujeito. Isso é um caso típico de sujeito simples, cai muito em concurso, tem que prestar atenção. Mas vocês vão aprender errando, acertando, estudando, vendo os vídeos, fazendo mais exercícios. É assim que se aprende para concurso. Eu tenho muita experiência e vocês podem compreender essa questão que estou falando, que é muita verdade. Então, aqui é sujeito simples. Em cima é sujeito indeterminado. O B é sujeito simples porque eletrodomésticos são consertados. Olha, passa para a voz passiva analítica, né? E é um verbo que pede objeto direto, que é transformado para sujeito simples. Então, nesse caso aí, temos eletrodomésticos, sujeito simples. Na loja é, é circunstância de lugar. Então, adjunta adverbial de tempo. Então, vamos lá. Sou brasileiro e moro em São Paulo. Olha, sou brasileiro. Quem sou? Eu. Eu, sujeito oculto. Já está respondido, sujeito oculto. Porque o eu não aparece, mas ele está oculto só, mas sabemos quem é. Choveram pétalas de rosa na festa de casamento. Olha, que confusão pode ser feita aí? Isso aí pode ser um sujeito simples, pode ser um sujeito indeterminado, né? Mas nesse caso vamos descobrir o que que é. Se der para passar para, olha, vamos fazer a pergunta. Se choveu, choveu, né? Não precisa um verbo intransitivo, não precisa de complemento, não tem objeto direto. Mas a gente faz a pergunta. O que chuveiros? O que choveram? Pétalas de rosa. Tem resposta. Quando tem resposta, a gente sabe quem choveu. Quem choveram foram as pétalas de rosa. Então, nesse caso, tem resposta. É sujeito simples, tá? Nesse caso aqui é sujeito simples porque o chover é intransitivo, tá? Deixa eu ver aqui. É que chover é um verbo intransitivo. Então, o que que pode ter? Pode ter é, aqui na festa de casamento adjunto adverbial e pétala de rosa, sujeito simples. Vamos lá para a próxima. Então, aí essa resposta é letra D. Necessita de funcionários. Olha, vejam bem. Necessita-se de funcionários. Vamos ver essa oração aqui. Vocês sabem que com o ser, ele pode ser índice de indeterminação do sujeito, mas também pode ser partícula passivadora. Quando é partícula passivadora, o sujeito é
simples. Mas nesse caso aqui, vai ser índice de indeterminação do sujeito, porque o verbo, ele vem, ele pede um objeto indireto. De funcionários é objeto indireto. Isso quer dizer o seguinte, que se é objeto indireto, não pode ser sujeito, porque não dá para transformar para voz passiva-analítica. Quando não dá para transformar para voz passiva-analítica e é com objeto indireto, o sujeito é indeterminado. Ah, existe duas regras de sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural e terceira pessoa do singular, mais o pronome ser seguindo de objeto indireto. Nesse caso aí, o sujeito é indeterminado, não sabe, né, de quem necessita, né? Nós não sabemos quem são esses, né, funcionários. Então vamos ver. Resposta aqui, sujeito indeterminado, letra C. 5. Onde é que está a oração sem sujeito? Nevou bastante na Serra Gaúcha. Verbo nevar. Verbo que indica fenômeno meteorológico. É, toda vez quando acontece nessa situação, nevar, ventar, chover, né? É oração sem sujeito. Então já a primeira já é oração sem sujeito. Mas vamos ver a B, a C e a D. O vento forte derrubou as árvores. Quem derrubou as árvores? A resposta é toda. O vento forte, sujeito simples. Fomos ao cinema no último final de semana. Olha, fomos onde? Ao cinema, né? Quando? No final de semana. Então, ao cinema e no final de semana são adjuntos adverbiais. E fomos. Quem fomos nós? Nesse caso, é um caso, sabemos quem é, mas não está na oração, um caso típico de sujeito oculto. Alguém ligou para você agora. Ligou é o verbo. Vamos fazer a pergunta antes do verbo. Quem ligou? Alguém. Não importa a resposta. Que se tiver como resposta é o sujeito. Aí é um pronome indeterminado. Então, nesse caso, alguém é sujeito simples. Então, a resposta de sujeito, a oração sem sujeito é letra A. 6. Estudamos muito para a prova de português. Quem estudamos muito para a prova de português? Nós, sujeito, oculto, elíptico ou desinencial. Resposta letra A. 7. Qual das orações abaixo tem o núcleo de sujeito formado por um pronome? Aquele livro é seu conteúdo e seu conteúdo são fantásticos. Não. Aqui na letra A, livro é o núcleo. Então não é o pronome. Viajar é o melhor remédio para o estresse. Não. Viajar não é pronome. Aí é sujeito, mas não é pronome. Vocês sabiam que viajar é sujeito simples? É um verbo, mas é sujeito simples? Viu? Por quê? Porque quem é o melhor remédio para o estresse? Viajar. Não importa. Viajar passou a ser uma palavra substantivada. Passa a ser sujeito simples essa situação. Os mais inteligentes da turma acertam o gabarito. Não, inteligentes é o núcleo, não é um pronome, né? Não é um pronome. Ninguém compareceu à reunião marcada. Quem compareceu à reunião marcada? Ninguém. Tá aí a resposta. Jeito simples e o núcleo é um pronome. A resposta é a letra D, tá? Dessa questão aí. Vamos abrir mais aqui para ver as respostas. Não dá para abrir. Só se for assim, peraí. Aí. Vamos ver aqui agora. A 8. Bateu a porta e saiu correndo. Bom, quem bateu a porta? Pode ser ele ou ela. Mas aí tem um contexto. Nós sabemos que ele e ela, mas dentro da história, da narração, nós sabemos quem é ele e quem é ela. Então, nesse caso, é sujeito oculto, tá? Sujeito oculto. Se dentro do contexto a gente não saber quem bateu a porta, então vai ser sujeito indeterminado, tá? Dentro do contexto pode ser sujeito indeterminado ou sujeito oculto. Quando sabemos que não está aí, não está ela e nem ele na oração, mas sabemos quem foi, sujeito oculto. Quando nós não sabemos quem foi, é sujeito indeterminado, é a letra 8. 9. Sujeito simples. Trovava muito alto no meio da tempestade. Verbo trovar, indicando fenômeno meteorológico, não tem sujeito, oração sem sujeito. Eu e você formamos a grande equipe. Quem formamos a grande equipe? Eu e você, sujeito composto. Precisa-se de novos métodos de ensino. Olha, um caso de sujeito indeterminado.
o verbo precisa estar na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser. De novos métodos é objeto indireto. Quando é com objeto indireto, é sujeito indeterminado. Se fosse objeto direto, seria sujeito simples. Existem diversas formas de classificar as palavras. Olha, vamos fazer a pergunta, né? O que existem? O que existem? Diversas formas de classificar as palavras. Toda resposta, não importa. Toda resposta é o sujeito. Se respondeu, quem existem? Existir, existir. É verbo intransitivo. Não precisa de objeto direto nem indireto. Então, pode ser sujeito, então, circunstância. Não é circunstância, não é o quatro. Então, vai ser sujeito simples. O que existe? O quem existem? Existem diversas formas de classificar as palavras sujeito simples, resposta à letra D. Vamos corrigindo. Oração sem sujeito. Era cedo. Já é a primeira oração sem sujeito. Verbo ser no sentido de indicar tempo. Tá? Verbo ser no sentido de indicar tempo, oração sem sujeito. Eles foram os últimos a sair da sala. Eles, sujeito simples. Ser honesto é fundamental para todos. Quem é fundamental para todos? Ser honesto. Ser honesto é o sujeito simples. Os alunos são a razão do nosso trabalho. Quem são a razão? Os alunos, sujeito simples. Na frase, se ouviu críticas pesadas sobre a nova direção. Olha, que sujeito é esse aí? Vamos fazer a pergunta, tem resposta? É, quem te ouviam? Críticas pesadas sobre a nova direção é circunstância, né? É o local, então, esse é adjunto adverbial. Então, críticas pesadas é sujeito simples. Então, resposta, letra D. Vamos fazer bem a pergunta antes do verbo, tendo resposta, nesse caso é sujeito simples, não é nada de sujeito indeterminado. 11. Choveu críticas pesadas. É a mesma, então vamos pular para 12. Procuram se vestir de civilizações antigas. Olha, esse é um caso típico. Ó, procuram, dá até para pensar que é sujeito indeterminado, mas não é, porque isso aí já está no plural com pronome ser. O que pode ser é sujeito simples. Vestígios de civilizações são procurados. Dá para passar para a voz passiva analítica. Então, nesse caso. Sujeito simples, vestígio de civilizações. Porque aí está na voz passiva sintética. A gente vai estudar bem essa questão de voz, né? As vozes verbais. Resposta a isso, B, sujeito simples. Qual das seguintes orações possui sujeito oculto? Entreguei o trabalho. O primeiro, né? Entreguei o trabalho. Falava-se de política, falava-se de sujeito indeterminado, tem objeto indireto. Pode haver, verbo haver no sentido de existir. Se é no sentido de existir, estiver no singular, é oração sem sujeito. Aprovaram ou não rapidamente? Aprovado. Ninguém sabe quem aprovou. Nesse caso, o verbo na terceira pessoa, né? Do plural, o sujeito é indeterminado, a letra D. Vamos para a próxima. Existem provas suficientes para a condenação do réu? O núcleo do sujeito é provas suficientes é o sujeito, né? Quem existe prova suficiente para a condenação do réu, para a condenação não, é a situação de finalidade, então adjunto adverbial de finalidade. Então, é provas. A resposta, letra A. A 15. Identifica a oração em destaque cujo sujeito é indeterminado. Olha, são dois casos: verbo na terceira pessoa ou verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome ser. Então, está garoando, isso aqui é oração sem sujeito. Ligaram para saber como você sente? Você sabe, você sabe quem ligou, né? Ligaram para... Não, então é sujeito indeterminado. Depois de telefonar para os vizinhos, eles ficaram com o meu número. Então, esse depois de telefonar para o vizinho, tudo isso aqui, depois de telefonar, é uma adjunta adverbial de tempo, né? Adjunta adverbial de tempo, esse depois. Então, para os vizinhos também é junta adverbial de finalidade. Então, aqui, ó, quem ficaram eles? Eles, sujeito simples, tá? Eles, sujeito simples. Então, não é indeterminado. Ligaram para dizer que a encomenda havia chegado. Olha, isso aqui, ó, é parecida com a primeira lá. Dois são ligaram, mas só que aí, para dizer, é finalidade, é o 4. O verbo é o 2 ligaram. Quem ligaram? Para dizer, né? Alguém ligou, ligou. É verbo intransitivo, não tem objeto.
Então só pode ter verbo e a junta adverbial que já tem para dizer, o que sobra é o sujeito. Quem encomenda haver chegado é o sujeito. Sujeito simples, mas escrito em forma de oração. É só descobrir que o verbo é intransitivo, né? E o que tem lá o para dizer é a junta adverbial. É exposta, né, nesse caso aqui, que está pedindo sujeito indeterminado, realmente é a letra B. A letra D é sujeito simples. Nós vamos estudar muito isso aí, não vai ser nem agora no início, vai ser depois, porque é um tipo de sujeito mais difícil, né? Isso aí foi só um teste para vocês. Não leve assim como assim, ah, eu sei muito pouco, não, eu tô, né, eu tô ruim. Não, não tem nada a ver. Vocês vão começar a aprender para concurso agora. Então, terminou, pessoal, né? Foi só um testezinho. Agora eu vou fazer um outro simulado dentro já do nível de vocês, que vocês estão estudando. Se errar, vão voltar os vídeos lá e assistir, né? Vão aprender mais e vão tirar as dúvidas comigo no futuro. E sempre as questões que vocês errarem, eu vou, né? Eu sempre vou fazer um vídeo de correção do simulado. Então, por enquanto é só.